Olá, eu sou a Letícia Mendes, mas nem sempre foi assim. Calma aí que eu já conto pra vocês. Eu sou a Letícia Mendes e aqui nesse canal, diariamente, quase todos os dias, eu venho com vídeos falando tanto da palavra do Senhor que eu amo falar, como venho falando de restaurar, de ter a identidade restaurada. Agora eu vou contar um pouquinho da Letícia Mendes. Nem sempre foi Letícia Mendes. Como assim nem sempre foi? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha a minha verdadeira identidade. Eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. Se as pessoas quisessem que eu fosse trabalhadeira, eu era. Se as pessoas quisessem que eu fosse funcional, eu era. Se elas quisessem que eu fosse muda, eu era. Eu era essa mulher, era essa menina, cresci assim, sabendo obedecer, sabendo fazer o que os outros querem que eu fizesse, não o que eu queria, não o que eu tinha vontade. E com o passar dos anos, eu perdi a minha identidade, a ponto de não saber quem eu era e nem do que eu gostava. A dor se tornou a minha identidade. A rejeição se tornou a minha identidade, o abandono se tornou a minha identidade. Eu era o que as pessoas queriam que eu fosse, mas eu nunca tinha provado o gosto de ser quem eu gostaria de ser. Até que num dia, uma tia minha disse assim para mim assim: "Você sempre soube o que quis". Quando ela me disse isso, ficou na minha mente aquilo, como diz, bugou a minha mente. Que eu falei assim, como assim eu sempre soube o que eu quis? Se eu sempre soube o que eu quis, por que eu tenho essa vida? Por que eu estou vivendo esta vida? Porque quem sabe o que quer, faz o que quer. Então por que eu não faço, eu não fiz e não faço o que eu quero, já que eu sei o que eu quero? E aí então eu fiquei pensando aquilo foi remoendo dentro de mim, mas eu não encontrava a resposta. Eu não encontrava a saída. Então eu continuava sendo aquela mulher que todos queriam que eu fosse. Até que numa noite, depois de muitos anos fazendo a mesma oração, tinha mais de 10 anos que eu fazia a mesma oração. Eu escutei claramente a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo. E naquela noite eu conversei com o Espírito Santo conversou comigo. E eu tomei uma decisão. Isso vai fazer 4 anos, está fazendo 4 anos esse ano. E de lá pra cá eu tenho visto a minha vida mudar assim de uma forma que eu não consigo explicar. Eu consigo demonstrar. Por isso que eu me apresentei como Letícia Mendes, porque essa sou eu. Então, desde então eu tenho visto a minha vida mudar assim, de maneiras que nem eu consigo acreditar tem hora. Ter a minha identidade restaurada, saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto,